Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós veremos a reprodução das angiospermas, que é o grupo de plantas que apresenta flores, frutos e sementes. Agora nós veremos um pouco sobre a reprodução das angiospermas. As angiospermas representam cerca de 90% das espécies atuais do reino Plantae, com aproximadamente 300 mil espécies adaptadas aos mais diversos tipos de ambiente. A principal característica que distingue as angiospermas dos outros grupos de plantas é a formação de estruturas reprodutivas denominadas flores. Então, as angiospermas são o maior grupo de plantas existente atualmente, com cerca de 90% das espécies, né? E uma diferença que elas têm das outras plantas é a presença das flores e também do fruto, né? As outras plantas não têm flores. O único grupo de plantas a possuir flores e frutos é o grupo das angiospermas. Após a fecundação, as flores originam frutos, dentro dos quais estão as sementes. É daí que vem o nome do grupo. Angios, em grego, significa vaso, em alusão ao ovário em forma de vaso presente nas flores. Esperma, por sua vez, significa semente, que se origina do óvulo fecundado e se encontra no interior do fruto, o qual se origina do ovário da flor. Então, as angiospermas recebem esse nome porque anjo significa vaso, né? Porque o ovário da flor, ele é semelhante a um vaso, né? Então, anjo significa vaso e esperma é semente, já que cada óvulo fecundado vai originar a semente que ficará no interior de um fruto. Aqui nessas fotos nós vemos alguns exemplos de flores de angiospermas, né? Temos o caju, né? A flor do caju. Temos a flor do limão, a flor do caju com alguns cajuzinhos, flor do limão, flor de girassol, outra flor aqui também. Então as flores são características das angiospermas, né? É o único grupo de plantas que apresenta flores e frutos. As flores apresentam grande variedade de formas e cores, relacionadas principalmente às adaptações das plantas aos diferentes modos de polinização, desenvolvidos ao longo da história evolutiva do grupo. Então, a função das flores está relacionada com a polinização. Aquelas angiospermas que são polinizadas por animais como insetos, abelhas, besouros, borboletas, ou por outros animais como beija-flores, morcegos, elas têm atrativos que atraem esses animais. Aí os animais vão para as flores em busca de alimento, como néctar, por exemplo, e acabam levando os grãos de pólen para as outras flores. Então as flores estão diretamente relacionadas com a polinização. Estrutura e função da flor. As flores são o resultado da especialização evolutiva de certos ramos, ocorrida nos ancestrais das angiospermas. O ramo evolutivamente modificado tornou-se curto e compacto, passando a assumir funções reprodutivas. Então a flor, ela é um ramo modificado, né? Ela é formada por folhas modificadas que dão origem a uma flor. Imagine um ramo com 4 nós terminais, cada um deles com conjuntos de folhas. A partir da extremidade do ramo, o primeiro conjunto de folhas forma esporângios femininos. O segundo forma esporângios masculinos. O terceiro e o quarto conjuntos têm folhas também especializadas, porém estéreis,
isto é, que não constitui elementos reprodutivos. Para completar, imagine que as distâncias entre os nós seja muito reduzida, de modo que os conjuntos de folhas modificadas fiquem muito próximos. Essa seria a visão geral de um ramo floral de angiosperma. Então, a flor de angiosperma ela é formada por um conjunto de folhas modificadas. Um conjunto dessas folhas dá origem ao esporange feminino, outro conjunto, o esporange masculino, e mais dois outros conjuntos de folhas modificadas dão origem a estruturas estéreis, mas também relacionadas com a flor. Os conjuntos de folhas modificadas de uma flor são denominados verticilos florais. Estes são a partir da base do ramo floral, cálice, corola, androceu e gineceu. A maioria das flores apresenta esses quatro componentes, sendo por isso chamadas de flores completas. Em certas espécies, no entanto, as flores não têm um ou mais dos verticilos florais, sendo por isso denominadas incompletas. Então as flores elas apresentam essas folhas modificadas, que são chamadas de verticilos florais. Uma flor completa apresenta quatro verticilos. Da base para a extremidade é cálice, corola, androceu e gineceu, né? As flores que apresentam os quatro são chamadas de flores completas, e as que falta algum deles são flores incompletas. As folhas modificadas presentes na base do ramo floral são as sépalas, cujo conjunto é chamado de cálice. Então, na base da flor existem as sépalas, né? O conjunto de sépalas é chamado de cálice. O conjunto seguinte é formado por folhas modificadas, geralmente delicadas e coloridas, as pétalas, que juntas constituem a corola. Então, aquela parte colorida da flor, onde estão as pétalas, ela é chamada de corola. Tanto o cálice quanto a corola são elementos estéreis, não envolvidos diretamente na reprodução. Sua função é proteger as estruturas reprodutivas mais internas e, em muitos casos, atrair agentes polinizadores. Então, a função da corola é proteger, o cálice e a corola protegem o ovário da flor e também ajuda a atrair os polinizadores. Os verticilos férteis da flor, da base do ramo floral para a extremidade, são o androceu, do grego andros, que significa homem, e oikos significa casa. Então, o androceu é a parte masculina da flor. E o gineceu, do grego gine, mulher, e oikos, casa. Então, o gineceu é a parte feminina. O androceu é a parte masculina e o gineceu é a parte feminina da flor. Estruturas férteis responsáveis pela formação de grãos de pólen e de óvulos, respectivamente. Então, o androceu, a parte masculina, é responsável pela formação dos grãos de pólen. Já o gineceu, que é a parte feminina, é responsável pela formação dos óvulos. Androceu é o conjunto de estames. Um estame é uma folha modificada fértil que os botânicos denominam microsporófilo. Neste se formam microsporângios, no interior dos quais se desenvolvem as células-mãe dos esporos, chamadas de microsporócitos. Então, o androceu ele é formado por estames.
são nos estames que se formam os grãos de pólen, né? O estame, ele é um microesporócito, onde existem as células-mãe de esporos, os microesporócitos, que vão dar origem aos grãos de pólen. Os microesporócitos são células diploides, que passam por meiose e originam os grãos de pólen. O estame, do latim stamen, que significa filete, é geralmente constituído por uma fina haste, o filete, que sustenta uma estrutura dilatada na extremidade a antera, onde se formam os microesporângios, que apresentam células-mães de grãos de pólen em seu interior. Então, na extremidade dos estames tem uma estrutura maior chamada de antera. É dentro dessa antera que irão se formar os grãos de pólen. Aqui nessas fotos nós vemos algumas estruturas das flores, né? Aqui nessa figura 5.2 nós vemos as flores completas, né? Ela tem a corola, que são as pétalas, o cálice, que são as sépalas, o androceu, que é formada pelos estames, que é a parte masculina da flor, e o gineceu, que é a parte feminina, que é formada pelo ovário, pelo estigma e pelo estilete. Então, o gineceu é a parte feminina da flor, formada pelo ovário, o estigma e o estilete, e o androceu é a parte masculina, que é formada pelos estames. Já o cálice é formado pelas sépalas e a corola pelas pétalas. O cálice e a corola não são estruturas estéreis, mas também ajudam a flor a proteger e atrair os polinizadores. Aqui na figura 5.3, nós vemos na figura A uma flor de lírio, Lilium sp, em que os grandes estames, que medem aproximadamente 7 cm de comprimento, são bem visíveis. Na figura B, nós vemos a representação esquemática de uma antera em corte transversal, mostrando as lojas, cavidades onde se formam os grãos de pólen. Pode-se ver também as linhas de abertura ao longo das lojas por onde eles são liberados. Então aqui é uma antera de um estame em corte transversal. Aí nós vemos essas estruturas dentro, né? Essas cavidades dentro dessa antera, que são chamadas de lojas. É dentro dessas lojas que se originam os grãos de pólen. E existem também essas aberturinhas próximo dessas lojas, que é por onde os grãos de pólen vão ser liberados quando eles estiverem prontos, né? Então aqui nós vemos os estames, que são a parte masculina da flor, né? É o androceu. O androceu é formado pelos estames, né? Que são responsáveis pela produção do grão de pólen em suas anteras. A antera é essa estruturinha que tem na extremidade do estame, né? É nas anteras que se forma o grão de pólen. O gineceu é constituído pelos carpelos, folhas evolutivamente modificadas denominadas megasporófilos, responsáveis pela formação dos óvulos. Os carpelos, isoladamente ou em grupo, podem estar dobrados e fundidos nas bordas, originando uma estrutura fechada, que lembra um pequeno vaso, com a base dilatada e a extremidade afilada. Então, o gineceu, que é a parte feminina da flor, ela é formada pelos carpelos, né, folhas modificadas, dentro das quais ocorre a formação dos óvulos, né? Então, as folhas modificadas chamadas de carpelos, denominadas megasporófilos, são responsáveis pela formação dos óvulos. A base dilatada do carpelo é o ovário, no interior do qual se formam um ou mais óvulos. A porção afilada do carpelo
é o estilete. A porção terminal do estilete, geralmente alargada e aderente, é o estigma, que recebe os grãos de pólen na polinização. Então, a base do carpelo é o ovário, onde estão os óvulos. A parte afilhada é o estilete e a extremidade do estilete é o estigma, que é a região que recebe os grãos de pólen. A partir desse estigma, o grão de pólen produz o tubo polínico, que irá levar o gameta masculino, que é o núcleo espermático, até o feminino, que é a oosfera. Aqui nessa figura nós vemos os carpelos, né? Os carpelos são folhas modificadas, no interior da qual se originam os óvulos. Cada óvulo que for fecundado vai dar origem à semente, e o ovário da flor vai dar origem ao fruto. Então aqui nós vemos, ó, formação de ovário unicarpelar por dobramento de um único megasporófilo. Então, quando o ovário da flor só tem um carpelo, aí ele é unicarpelar, né? Mas ele pode ter mais de um carpelo. Nesse outro exemplo, o ovário apresenta três carpelos. Por exemplo, quando vocês cortam um tomate, que tem aquelas divisões dentro do tomate, cada divisão daquela se originou de um carpelo, né? Então, quando vocês cortam um fruto e ele tem divisões dentro dele, então cada divisão daquela é um carpelo, né? Que o ovário da flor dá origem ao fruto. Fecundação e origem da semente, formação do grão de pólen. O processo de formação dos grãos de pólen começa quando a flor ainda está na fase inicial de botão. No interior das anteras diferenciam-se quatro bolsas, os futuros sacos polínicos, correspondentes aos microsporângios. Dentro deles, células-mãe de esporos, os microsporócitos, que são diploides, ou seja, possuem dois conjuntos de cromossomos, dividem-se por meiose e originam células haploides denominadas micrósporos. Em seguida, cada micrósporo divide-se por mitose e formam duas células, uma grande, a célula do tubo, e outra pequena, a célula generativa. Essas duas células, envoltas por uma parede espessa, constituem o grão de pólen, o correspondente evolutivo do microgametófito. Então, o grão de pólen ele corresponde ao gametófito masculino das angiospermas, né? É o correspondente evolutivo do microgametófito, que é o gametófito masculino. Dentro desse grão de pólen, existem duas células haploides, a célula do tubo, que vai dar origem ao tubo polínico, e a célula generativa, que dará origem ao gameta masculino. Quando a flor ainda está na fase inicial de botão, surgem na parede do ovário em formação uma ou mais protuberâncias que darão origem aos óvulos. Na região superficial de cada primórdio de óvulo, logo abaixo da camada celular mais externa, uma célula cresce muito e se diferencia das demais. Trata-se do megasporófito, que é diploide, ou seja, tem dois conjuntos de cromossomos. A célula-mãe do megásporo. O megasporócito divide-se por meiose e origina quatro megásporos haploides. Destes, três degeneram, ou seja, dos quatro megásporos haploides que se originam por meiose, três degeneram, ou seja, eles morrem, né? As células deles morrem, só um que fica. Então, o megásporo restante cresce e passa por três mitoses sucessivas, formando 8 núcleos.
dos quais 4 se localizam perto de uma pequena abertura na extremidade superior do óvulo, a micrópila, e os outros 4 localizam-se no polo oposto. Então, as 4 células que se originaram por mitose do megásporo restante, 4 ficam próximo da micrópila, que é a abertura do óvulo, por onde o gameta masculino irá entrar, e os outros 4 ficam no polo oposto. A seguir, o núcleo de cada um desses migra para a região central, passando a constituir os núcleos polares, assim denominados por serem provenientes dos polos do megásporo. Com exceção dos núcleos polares, os outros 6 núcleos formam membranas ao seu redor, individualizando-se 6 células. O citoplasma do antigo megásporo divide-se entre 7 células, 3 localizadas perto da micrópila, 2 sinérgides e a oosfera, 3 no polo oposto, chamadas antípodas, e a sétima célula ocupa o espaço restante, contendo os 2 núcleos polares. Esse conjunto de 7 células é denominado megagametófito ou gametófito feminino, também chamado de saco embrionário, porque aí será formado o embrião. Então, no interior do óvulo se forma o megagametófito, que é o gametófito feminino. Então, o óvulo ele representa o gametófito feminino. O gameta feminino presente no interior do saco embrionário é a oosfera. Então, a oosfera é que é o gameta feminino, célula mais central das 3 células próximas à micrópila do óvulo. É ela que, ao ser fecundada, origina o zigoto, que, por sua vez, se multiplica e origina o embrião. O tecido diploide que envolve o óvulo é o tegumento. Aqui nessa figura nós temos a representação esquemática do desenvolvimento do óvulo em angiosperma. Então nós vemos aqui nessa figura, né, a representação de como se desenvolve o óvulo na angiosperma. Então aqui nós vemos a parte feminina da flor, né? A parte dilatada embaixo é o ovário, a parte afilada é o estilete e a extremidade do filete é o estigma, que recebe o grão de pólen. Então lá dentro do ovário existe o megaporócito e megaesporócito, né? Que vai dar origem ao óvulo, né? Aí lá nesse megasporócito tem o óvulo jovem. Aí o que é que acontece com esse óvulo jovem? Ele sofre meiose, né? Ele sofre meiose. Aí forma 4 células haploides. Dessas 4 células haploides, 3 degeneram e uma fica. Aí essa célula que fica, ela sofre mitose e dá origem a 8 células. 4 fica próxima à micrópila, que é a abertura do óvulo, e 4 ficam no polo oposto. 2 delas migram para o centro, né, que são chamados de núcleos polares, que são células dos polos que migram para o centro. Na extremidade próxima à micrópila, existem 3 células, 2 sinérgides e uma oosfera, que é o gameta feminino. Na extremidade oposta, tem 3 células chamadas de antípodas, e no centro tem 2 células, 2 núcleos, que são os núcleos polares, né? E ao redor do óvulo existe o tegumento. Então essa estrutura toda é chamada de saco embrionário ou megagametófito, que representa o gametófito feminino. A chegada dos grãos de pólen ao estigma da flor
é a polinização. O transporte do pólen entre as flores pode ser realizado por diferentes agentes polinizadores. Pode ser pelo vento, por insetos, por pássaros, entre outros. As plantas angiospermas desenvolveram diversas adaptações à polinização. As flores das plantas polinizadas pelo vento, como as gramíneas, são pequenas e discretas, sem nenhum tipo de atrativo para os animais. Produzem grande quantidade de pólen e têm estigmas desenvolvidos, o que propicia a captura de pólen e aumenta as chances de a polinização ocorrer. Flores polinizadas por animais geralmente apresentam características atraentes para os polinizadores, como corolas coloridas e vistosas, glândulas odoríferas que produzem cheiros que atraem os polinizadores e nectários, glândulas produtoras de substâncias açucaradas, que servem de alimento para esses animais e acabam atraindo eles, né? Porque os animais vão em busca de alimento e acabam levando o pólen de uma flor para outra. Nessas flores, os estigmas geralmente têm tamanho reduzido e a quantidade de pólen produzida nos estames é menor do que em plantas polinizadas pelo vento. Então, as plantas polinizadas pelo vento, elas não precisam atrair os animais, né? Elas precisam produzir grande quantidade de pólen e ter o estigma da flor bem desenvolvido para poder captar esses grãos de pólen. Já as plantas polinizadas por animais, elas precisam produzir atrativos. As flores polinizadas por animais, elas têm que produzir atrativos para atrair esses animais polinizadores. Corolas bonitas, coloridas e vistosas. Glândulas odoríferas que produzem cheiros que atraem os animais. Nectários que produzem substâncias açucaradas que servem de alimento aos animais e também ajudam a atraí-los. Então, tudo isso são adaptações que as plantas possuem para atrair animais polinizadores. Polinização e dupla fecundação. Ao cair sobre o estigma de uma flor de sua espécie, o grão de pólen germina e forma um longo tubo polínico, que cresce por dentro do estilete até atingir o ovário. Dois núcleos originados por divisão mitótica da célula generativa, os núcleos espermáticos, constituem os gametas masculinos. Eles migram até a extremidade do tubo polínico, que penetra na micrópila do óvulo, onde atingem uma das sinérgides. Um dos núcleos espermáticos passa da sinérgide para a oosfera e funde-se ao núcleo desta, originando o zigoto diploide. O outro núcleo espermático passa para a célula central e funde-se aos dois núcleos polares, formando um núcleo triploide, isto é, com 3 conjuntos de cromossomos 3N. A multiplicação desse núcleo triploide dá origem a um tecido denominado endosperma, do grego endo, que significa dentro, e esperma, que significa semente, que acumula substâncias para a nutrição do embrião. Esse fenômeno típico das angiospermas, a dupla fecundação, implica a formação simultânea do embrião diploide e do tecido triploide, que o nutrirá nas fases iniciais do seu desenvolvimento. Então, no caso das angiospermas, ocorre uma dupla fecundação. Um dos núcleos espermáticos fecunda a oosfera, dando origem ao zigoto. O zigoto dará origem ao embrião. O outro núcleo espermático se junta com a célula central, dando origem a uma célula triploide com 3 conjuntos de cromossomos, que dará origem a um tecido triploide denominado endosperma,
que tem substâncias nutritivas que irão nutrir o embrião. Aqui nessa figura, nós vemos a representação esquemática da dupla fecundação em angiospermas. O tubo polínico penetra em uma das sinégides e lança em seu interior os dois núcleos espermáticos. Um deles passa para a oosfera ao lado da sinégide e o outro sai da sinégide para a célula central. Em seguida, as duas sinégides degeneram. Então aqui nós vemos a representação da fecundação. Então aqui nós temos o ovário da flor. O grão de pólen ele cai no estigma da flor, né, que fica na extremidade do filete. Aí ele produz um tubo polínico que cresce até chegar ao óvulo, né? Dentro desse tubo polínico, os núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos, eles vão se deslocando até chegar dentro do óvulo, né? Entra pela micrópila, que é a abertura do óvulo, até chegar dentro do óvulo. Esses núcleos espermáticos, eles entram nas sinégides, que são as células que tem ao redor da oosfera. Um desses núcleos fecunda a oosfera, formando o zigoto. O outro núcleo, ele se junta à célula central e se junta aos dois núcleos polares, formando um núcleo triploide com 3 conjuntos de cromossomos, né? Então aqui, ó, o que fecunda a oosfera dá origem ao zigoto e o que se junta às células centrais, a célula central, dá origem a um tecido triploide chamado de endosperma. Depois disso, as sinégides se degeneram, ou seja, elas morrem, e fica apenas o zigoto e o endosperma, né? Que é o tecido triploide. Aí o embrião diploide, vai passar a sofrer mitose e o endosperma também vai preencher o interior do óvulo com tecido triploide e nutritivo que irá nutrir o embrião. O desenvolvimento embrionário das plantas começa com a divisão mitótica do zigoto, que produz duas células e estabelece uma polaridade no embrião. A célula voltada para a micrópila do óvulo dará origem a uma estrutura denominada suspensor, enquanto a outra, voltada para o polo oposto, originará o embrião propriamente dito. Então agora nós estamos vendo como ocorre o desenvolvimento do óvulo fecundado, né? O óvulo fecundado, ele apresenta o zigoto dentro dele e o endosperma, que é o tecido nutritivo. Esse zigoto passa a sofrer mitose, né? As células vão se multiplicando por mitose e dando origem às células diploides, né? Já que o zigoto é diploide, ele sofre mitose e dá origem às células diploides, que estabelece uma polaridade. A célula voltada para a micrópila dará origem a uma estrutura denominada suspensor, enquanto a outra, voltada para o polo oposto, originará um embrião propriamente dito. Em pteridófitas e gimnospermas, o suspensor parece ter unicamente a função mecânica de empurrar o embrião para o interior do saco embrionário, que é o megagametófito, ou seja, o gametófito feminino. Em alguns casos, já totalmente preenchido por endosperma. Nas angiospermas, ele possui não apenas essa função, mas também participa da nutrição das células embrionárias e produz hormônios importantes para o desenvolvimento. Após cumprir seu papel, o suspensor degenera em um processo de morte programada de suas células, fenômeno denominado apoptose. Quando o óvulo e o embrião atingem certo grau de desenvolvimento,
O tegumento ovular diferencia-se em uma casca espessa e resistente, e o conjunto passa a ser denominado semente. Então, lá no interior do óvulo fecundado, né, existe o endosperma, que é o tecido nutritivo, e existe o embrião, né? A extremidade voltada para a micrópila é chamada de suspensor, que em pteridófitas e gimnospermas parece unicamente ter a função mecânica de empurrar o embrião para o interior do saco embrionário. Mas no caso das angiospermas, ele também ajuda a nutrir o embrião e ele também produz hormônios importantes para o desenvolvimento desse embrião das angiospermas, né? Depois de cumprir o seu papel, esse suspensor ele degenera, ou seja, as células deles morrem, que é uma morte programada das células. Então, algumas células elas têm uma morte programada. Depois que elas cumprem a sua função, elas morrem, né? É chamada de morte programada da célula, que é denominado esse fenômeno de apoptose. Então, algumas células elas sofrem o fenômeno da apoptose, que é uma morte programada, né? Ela já tem programado seu genoma para em determinado momento a célula morrer, né? Um fenômeno de morte programada chamado de apoptose. Quando esse óvulo está totalmente desenvolvido e o embrião atinge um grau de desenvolvimento, forma-se um tegumento por fora do óvulo, né? Que é uma casca espessa e resistente. E o conjunto desse óvulo com esse tegumento é denominado a semente, né? Então nós vemos que a semente de modo geral, elas têm na sua parte externa um tegumento resistente, né? Esse tegumento acaba protegendo a semente enquanto ela não está germinando, né? Então o tegumento protege a semente até o momento que ela venha a germinar e precise a raiz sair desse tegumento, né? Para dar origem a uma nova planta. Aqui nessa figura nós temos a representação esquemática do ciclo de vida de uma angiosperma. Aqui na parte de baixo nós temos o ovário da flor, que faz parte do gineceu, que é a parte feminina da flor. No interior desse ovário existem os óvulos. Na parte de cima nós temos a antera, que faz parte dos estames, que corresponde ao androceu, que é a parte masculina da flor, né? Na antera, as células mães do esporo, ela sofre a meiose, dão origem ao micrósporo. Esse micrósporo, por sua vez, dá origem aos grãos de pólen. Lá nos grãos de pólen, eles são levados ou pelo vento ou por animais e caem no estigma da flor. Ao cair no estigma da flor da sua espécie, esse grão de pólen produz um tubo polínico. Esse tubo polínico cresce e vai até o óvulo. Dentro desse tubo polínico, os gametas masculinos núcleos espermáticos se deslocam até penetrar pela micrópila, né? Eles penetram pela micrópila, que é a abertura do óvulo. Esses núcleos espermáticos passam para as sinérgides, que são células que têm ao redor da osfera. Aí dessas sinérgides, um núcleo espermático passa para a osfera e fecunda, originando o zigoto. O outro núcleo espermático se junta com os núcleos polares, né, que fica no centro da célula, formando um núcleo triploide, que dará origem a um tecido triploide denominado endosperma. Esse zigoto começa a sofrer mitose, a parte voltada para a micrópila dá origem ao suspensor, que tem função nas angiospermas de ajudar na nutrição do embrião e também produz hormônios importantes para o desenvolvimento desse embrião. E a parte voltada para o outro lado constitui o embrião propriamente dito, né? Então esse embrião vai se desenvolvendo, forma-se um tegumento ao redor
desse óvulo, né? O embrião vai se desenvolvendo no interior desse óvulo, que dará origem a uma semente, né? Aí forma um tegumento ao redor desse óvulo fecundado com esse embrião dentro. O tegumento, juntamente com o endosperma e o embrião, forma a semente, né? Então a semente ela é formada pelo tecido triploide, o endosperma, o embrião com o suspensor e o tegumento ao redor dessa semente, né? Então tem a semente propriamente dita, né? Ao germinar, essa semente dará origem a uma nova planta. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixem um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!